Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 67. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O que você observa na leitura deste primeiro verso será também observado no Salmo como um todo. Eu me refiro ao uso do plural. O Salmo, neste momento, o salmista não está falando sobre eu, o meu Deus, embora isto seja legítimo em determinados momentos. O que o salmista está fazendo aqui é falar no plural. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Então, este salmo de inclusão, este salmo de fazer com que eu me lembre e aprenda que não é apenas o meu Pai, é o nosso Pai. Não é algo reservado para mim somente, é algo que até mesmo em minhas orações precisa ser mencionado no plural, fazendo com que eu entenda que ele não é somente meu e que ele deseja abençoar tantos quantos desejam também serem abençoados por ele. É um salmo que na sua simplicidade, em sua pequenez em termos de número de versos, fala de coisas grandiosas, fala da bondade de Deus. E aqui do verso 1 ao verso 2, você tem o salmista descrevendo este Deus conhecido pelo que ele faz em nós. Depois você tem dos versos 3 ao verso 5, este Deus conhecido pelo que ele faz entre nós. E eu gostaria de terminar propondo que os versos 6 ao verso 7 fala deste Deus conhecido pelo que ele faz por nós. Então, em primeiro lugar, aquilo que Deus faz, aquilo que ele é em nossas vidas, depois aquilo que ele é e faz entre nós e aquilo que ele é e faz por nós. E quão bom é saber que, não obstante sermos inimigos de Deus por natureza, afastados de Deus por força do pecado, ele busca reconciliação através de Cristo, pela regeneração do Espírito, nos trazendo de volta para si mesmo, e assim nos inclui neste povo peculiar, neste povo chamado, eleito e fiel, para desfrutar daquilo que ele é em sua benignidade. Como nós lemos outro dia, a benignidade do Senhor é melhor que a vida. Então ele é conhecido pelo que ele faz por nós, ou seja, pelo seu povo, por aquilo que ele faz em seu povo, por aquilo que ele faz entre os membros do seu povo, por aquilo que ele faz pelo povo dele. E assim nós vemos então, em primeiro lugar, nos versos 1 e verso 2, que Deus é um ser compassivo. E todos nós, até os mais embrutecidos, desejam ser tratados mais cedo ou mais tarde com compaixão. O texto fala do favor de Deus, e todos, por mais poderosos que sejam hoje e autossuficientes, um dia precisarão de ajuda. É uma questão de tempo. Todos os poderosos da terra, todos os menos poderosos da terra, do mais influente ao esquecido, todos, mais cedo ou mais tarde, precisarão da compaixão e precisarão do favor de Deus. Isto é fato. E o Salmo diz que ele será gracioso, compassivo para conosco e nos abençoará, fazendo resplandecer o seu rosto sobre nós. Ou seja, o seu favor
será para com o seu povo demonstrado. Dos versos 3 ao verso 5, fala sobre este Deus que, sendo benigno, se manifesta em sua bondade pelo fato de fazer justiça. Uma pessoa boa é uma pessoa que faz o bem, e fazer o bem inclui, obviamente, fazer justiça, e como o juiz de toda a terra, ele fará juízo. E é interessante, não é, que dizem que até entre pessoas que andam fora da lei, entre grupos específicos que não seguem o protocolo social, até entre eles existe um código de ética. Porque, na verdade, todo ser humano, quer busque no lugar errado ou no lugar certo, na pessoa errada ou na pessoa certa, todos nós, mais cedo ou mais tarde, desejaremos que juízo seja feito, que a nossa causa seja julgada. Me vem muito à mente aqueles líderes nazistas que foram julgados em Nuremberg, e como que alguns deles se mantiveram firmes, dizendo: eu não fiz nada de errado, apenas estava obedecendo ordens. Outros, depois do julgamento e da condenação, prostrados, segundo alguns relatos históricos, e arrependidos. E quer nós busquemos no lugar certo ou não, na pessoa certa ou não, todos nós desejamos que justiça seja feita. E aqui Deus está dizendo em sua palavra: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Há um convite para que, mesmo em afastamento, em rebeldia, em estranhamento, que as pessoas considerem este aspecto de que Deus é juiz e fará justiça. E ele também diz, o texto do verso 4, ele guiará as nações, e em sua soberania Deus estende o convite para que o homem, no exercício de sua liberdade e responsabilidade, possam pensar nas circunstâncias e voltarem para Ele, e assim encontrarem perdão para os seus pecados. Mas todos nós queremos juízo, queremos justiça, todos nós desejamos direcionamento na vida, nós queremos que alguém, que alguma coisa nos guie. Para uns o GPS basta, para outros a bússola serve, para muitos as estrelas nos céus são as únicas opções de navegação, mas para alguns existe o desejo de que Deus os guie pela mão, e assim possam estar seguros. E o fato é que, quer creiamos ou não na existência de Deus, quer confiamos no Deus Trino de Israel, de acordo com a Bíblia, o fato é que todos nós, a meu ver, desejamos que justiça seja feita, ainda que seja para defender a nossa injustiça. Nós queremos que, de alguma forma, justiça seja feita. Nós queremos e desejamos ser guiados. E a esperança que eu tenho para mim e desejo seja também uma realidade em sua vida, é que nós não simplesmente desfrutemos de justiça sendo feita e de direcionamento sendo oferecido, mas que seja uma justiça e um direcionamento providos pelo Senhor Deus. Porque não adianta nada, a meu ver, sermos, entre aspas, julgados, ou justiça, entre aspas, sendo feita, ou até mesmo guiados ou direcionados por forças ruins e malignas. Então é necessário que sejamos guiados e vejamos a justiça sendo estabelecida em nossas vidas pelo Deus Trino de Israel, que sabe todas as coisas e é capaz de fazer bem tudo aquilo que é necessário. Os versos 6 e o verso 7 falam sobre este Deus conhecido pelo que Ele faz por nós, pelo seu povo, e aqui fala sobre a frutificação da terra, fala sobre a necessidade que todos têm de provisão, do mais pobre ao mais rico, todos precisam de provisão.
do mais pobre ao mais rico, do mais insignificante ao mais conhecido, nós estamos todos carecendo de cura. Todos nós carecemos de libertação. Todos nós precisamos do fruto da terra, da bênção do Senhor. E aí, a bênção sobre o povo. E é maravilhoso que o verso 6 diz: a terra dá o seu fruto, o nosso Deus nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Por que o temerão? Não somente porque ele faz justiça, não somente porque ele guia, mas porque ele abençoa, ele provê, ele vem com a sua compaixão, ele vem com o seu favor e assim faz com que a vida seja repleta de significado. A questão é se nós hoje desejaremos e optaremos por fazermos parte desse povo que está aqui descrito no Salmo 67 como nós. A questão é esta: se aceitaremos o convite de Deus, o chamado de Deus para fazermos parte deste povo. Este Deus que é, por sua compaixão, por sua bênção, por sua revelação, este Deus que é caminho, este Deus que é justiça, que é direcionamento, que é provisão para os seus. Ele é louvado e temido. E assim, o Salmo enfatiza que este Deus maravilhoso, ele deve ser louvado e temido. E com essas palavras em mente, eu gostaria de terminar ou caminhar para o fim da nossa meditação, lembrando das palavras do Senhor Jesus Cristo, e a leitura destes versos já é o suficiente para abençoar as nossas vidas e nos colocar numa posição de reflexão. E eu oro e torço para que o Espírito Santo nos ajude a fazermos a opção correta pelo Deus Trino de Israel, fazendo parte do povo dele, sermos tratados como ovelhas do seu rebanho. João 10, 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa destas palavras houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? E neste causar de divisão pela pessoa e pelos ensinos de Cristo, a minha oração, e como disse a minha torcida, é para que nós sejamos encontrados pela graça de Deus entre aqueles que são membros do rebanho dele. E o que me fascina nas palavras de Cristo, eu quero deixar com você, pense na ternura destas palavras. E se você hoje não está em Cristo, se você não está no rebanho de Cristo, eu gostaria de estender o convite para que você o reconhecesse como seu Senhor e Salvador, entregasse sua vida ainda hoje para o Senhor Jesus Cristo e permitisse que Ele guiasse sua vida com benignidade, com favor, com justiça, com direcionamento certo, fazendo com que você experimente frutificação e a bênção dele que há de durar não somente para esta vida, mas para toda a eternidade. Por favor, nós que já estamos no rebanho de Cristo pela graça, devemos parar e meditar com muita humildade
acerca do presente que recebemos sem merecermos, fazendo parte deste rebanho. Mas para aqueles que ainda não fazem parte do rebanho, ou estão incertos se são de Cristo ou não, hoje eu gostaria que você refletisse nas palavras desse Salmo 67 e nas palavras de Cristo e entendessem o que é uma vida sem Cristo, essa vida de divisão, essa vida de tumulto, essa vida sem direcionamento, sem prosperidade, sem bênção, sem o resplandecer de Deus, sem o favor de Deus, sem a benignidade divina, esta vida tão vazia, tão destituída de esperança, quer para agora, quer para o porvir, esta vida realmente vazia. Eu gostaria que isso tudo fosse preenchido, e só há um que pode preencher esse vazio da alma humana, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existem elementos químicos, não existem elementos materiais, financeiros, não existe fama, não existe nada nesse mundo que preenche ou possa preencher a vida do ser humano, a não ser o amor de Cristo. E preste atenção, mais uma vez eu peço, nestas palavras ternas de Cristo, e pense nelas e medite nelas e aceite a proposta, o desafio de pensar e refletir acerca de como vocês estão hoje, como nós estamos hoje, e decidamos por Cristo e façamos assim parte do rebanho de Cristo. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, se o Espírito Santo está agindo em sua vida, não hesite em se entregar para o Senhor Jesus Cristo, e Ele tomará conta, e Ele guiará o povo dele com estas ternuras. Ainda tenho outras ovelhas. Já existem algumas no aprisco, mas existem outras ovelhas, não deste aprisco, elas ainda não estão aqui. Pense na beleza, na ternura destas palavras. Eu já tenho algumas, mas existem outras que ainda não entraram no aprisco, o local seguro das ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso também trazer estas. E o meu desejo é que o Senhor hoje te conduza e que nós sejamos contados entre aqueles que já estão em Cristo, e se não, entre aqueles que Cristo ainda hoje há de buscar. Preciso trazer também estas. E que você, em Cristo, auxiliado, guiado, abençoado pelo Espírito dele, possa estar em comunhão com ele hoje e para todo sempre, e dele desfrutar. Até a próxima.